Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. E Ozan, em respeito a você. Nem todo mundo nasce num corpo que o mundo entende. Nem toda história começa com aceitação e muitas vezes o amor por si mesmo precisa ser aprendido na marra. Entre olhares atravessados, portas fechadas e silêncios que gritam mais alto que palavras. Hoje a gente abre espaço para escutar de verdade. Porque antes de qualquer rótulo, identidade ou definição, existe um ser humano que sente, sonha, que luta todos os dias para existir com dignidade. Vivemos num tempo em que ainda é necessário explicar que ninguém escolhe ser alvo, que ninguém escolhe ser apagado, mas muitos escolhem levantar, mesmo com medo, para que outros possam caminhar em chão menos doloroso. A nossa convidada de hoje é uma dessas pessoas, uma dessas que não apenas vive a própria verdade, mas transforma essa verdade em caminho para muita gente. E por isso, ela merece ser ouvida com respeito, com atenção e principalmente com o coração aberto. Porque defender a diversidade não é uma questão de opinião, é uma questão de humanidade. Todos somos pessoas. O Fala Nessa está no ar. O Fala Nessa recebe agora aqui no estúdio a Tayane Miyake, que é mulher transexual e coordenadora de políticas para a diversidade da Prefeitura Municipal de Santos. Tay, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, viu? Eu que te agradeço, Vanessa, pela oportunidade e vamos lá, vamos conversar, vamos bater um papo legal. Eu acho que é um tema que é muito importante a gente abordar, né? A gente ter essa abertura de falar sobre esse assunto e principalmente com você, que é uma pessoa que mostra muita força em relação a tudo isso, né? Eu queria que você começasse me falando em que momento que você entendeu quem você era. Olha, então, isso aconteceu com 3 anos de idade, né? Eu queria uma festa com bonecas e aí a minha mãe falava que ia fazer e que nunca fazia. E aí, num dado momento, eu adoeci, fiquei internada. E aí o médico chamou minha mãe dizendo que aquela criança, que no caso era eu, não tinha nada de físico, era tudo emocional, que alguma coisa tinha... dado um gatilho para você estar sentindo aquilo. E aí naquele momento a minha mãe não teve discernimento para achar que fosse sobre isso, né? Mas a minha avó sim, porque eu ficava muito mais com a minha avó do que com a minha mãe que trabalhava fora. Né? E aí a minha avó expôs para o médico e o médico falou assim, e por que a senhora não faz essa festa com bonecas? E aí a minha mãe falou assim, como que eu vou fazer isso? O ano era 1970, né? Não se falava disso, era um menino, né? Eu era um menino para o meu pai, né? E aquela coisa do machismo. E aí o médico, muito sábio, falou para minha mãe, coloque as bonecas na mesa no momento e depois tire-as, só para a criança ver que as bonecas estão lá. E assim foi feito. Então, e eu tenho isso em fotos, eu tenho isso registrado em fotos. Então eu tenho um momento onde eu estou com as bonecas na mesa e eu estou atrás do bolo, né? E tem um outro momento que a mesa já não tem mais as bonecas e eu já não estou nem mais atrás do bolo porque eu já não reconheço mais aquela festa como minha. Eu estou fora junto com a minha mãe. E a minha mãe guardou essa foto ela só me entregou com 15 anos de idade. E você tinha quantos anos nessa festa? 3 anos. 3 anos. E a minha mãe só me entregou essas fotos com 15 anos porque ela achava que era uma fase, que era um momento, que aquilo ia passar. E aí ela viu que a coisa só foi avançando, né? E eu me descobrindo diferente de menino. Né? E aí com 15 anos ela me mostrou a foto, me explicou, porque eu também não lembrava, né, nada daquilo. E foi com essa foto que eu consegui fazer a retificação do meu pronome em 2012, né, quando ainda tinha que ser feito através de processo judicial. Né? Hoje as coisas estão muito mais fáceis, as meninas elas conseguem fazer a retificação de nome no cartório, mas na minha época não. Além da gente ter que provar que éramos pessoas transexuais, ainda tinha laudo psicológico, laudo psiquiátrico, bem pesado. E como que foi com a sua família, assim, né, nesse período, desde essa festinha aí de 3 anos, aí depois passou pelos 15, mas como que foi esse período, principalmente com seus pais? Assim, eu nunca fui diferente do que eu era. Né? A minha mãe, ela sempre deixou que os meus cabelos fossem até a altura do ombro, né?
mentindo pro meu pai, dizendo que tinha feito uma promessa. Eu percebi que você fala muito da sua mãe e não coloca muito seu pai. É, a minha resistência mãe era maior por parte dele. Sim, a minha mãe foi minha mola propulsora para Sim. tudo. Né? Se hoje eu sou quem sou e aonde eu estou, a minha mãe ela teve papel fundamental nisso. Já o meu pai, como a grande maioria dos pais, por conta do machismo, não me colocou para fora de casa. Né? E assim, a minha história ela não é diferente das demais meninas, mas eu já estava na universidade, eu fazia jornalismo na ocasião, já era formada em contabilidade de custos, né? Trabalhava na área, só que quando você... E aí fui colocada para fora de casa por conta da minha identidade de gênero e tentei um suicídio. Porque na minha cabeça eu pensava que se meu pai não me aceita, quem vai me aceitar? Eu não tinha não tinha a percepção que eu tenho hoje. E mesmo porque naquela ocasião a gente nem falava politicamente sobre isso, né? Então eu não tinha noção do que era e aí tentei um suicídio. Né? Não deu certo, eu tô aqui para contar a história, né? Graças a Deus. Mas a partir do momento que eu fiz a minha afirmação de gênero e que eu faço a minha transição para este corpo, as empresas elas te colocam de lado, né? O teu currículo ele passa a ser um pedaço de papel. E você tendo toda essa formação, né? Exato. Contabilidade, jornalista. Eu não cheguei a me formar em jornalismo, eu estava no segundo ano. A faculdade. Isso, eu estava no segundo ano de jornalismo, mas tive que parar porque era meu pai quem pagava, né? Foi nesse período que ele te colocou para fora de casa. Sim. E porque a faculdade foi quem abriu a minha cabeça, foi quem ampliou a minha cabeça para que eu para você de ser fato, quem você quer ser. Exato, né? Exatamente. Foi lá que de fato eu consegui perceber que eu não era igual aos outros meninos e que a minha sexualidade era diferente, que não era uma sexualidade masculina e sim uma transexualidade. Então foi aí que teve toda essa mudança na minha vida, né? E aí a partir do momento que eu assumi este corpo, aí as portas se fecharam para mim. O que te impulsionou a assumir esse corpo, Thay? Ser feliz comigo mesma, porque eu não me sentia... algum amigo, alguma amiga que te ajudou? Algum momento específico da sua vida? Foi realmente uma coisa com você mesma? Comigo mesma. Né? Eu vi assim na TV o programa do Silvio Santos, que tinha aquele quadro Eles e Elas, né? Então eu achava interessante aquilo e falava, eu acho que eu sou uma delas, né? E não podia externar isso, né? A partir do momento que eu sou colocada para fora de casa, né? Aí eu falei, agora eu não tenho mais o que retroceder e o que ficar vivendo uma vida que não era minha, né? E tinha minha mãe do meu lado, que ela nunca me abandonou. Então a minha mãe, ela teve ali junto comigo, ela falou, é isso que você quer, eu vou estar junto com você. Você saiu de casa, mas você continuou com o apoio da sua mãe? Com o apoio da minha mãe, sim. Né? E aí, quando você assume este corpo, novamente eu digo, a única coisa que te resta é a prostituição. Sim. Né? Mesmo eu tendo formação, tendo currículo, eu precisei ir para a prostituição. E assim, foi uma escola para mim. Né? Foi uma escola, porque eu aprendi muita coisa, conheci muita gente. Né? Muitas na mesma situação que você, inclusive? Sim. Mas aí eu estou dizendo em questão de clientes, sabe? Sim. Tive muitos clientes que percebiam que eu era diferente e que eu queria algo mais, que eu não queria ficar naquilo, né? E que foram me dando dicas. E aí fui buscando, aí veio a era da internet, suei para comprar um primeiro computador, comprei para poder buscar, porque eu tinha aquilo comigo. E os meus direitos? Quais são os meus direitos? Sim. Eu quero saber quais são os meus direitos. E eu não achava nada. Né? E aí, com a era da internet, eu comecei a buscar isso e a procurar. E aí conheci a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. E aí comecei a perceber que elas tinham tinha a mesma linha de raciocínio que eu tinha, da gente propor políticas públicas. E aí entrei nessa associação e comecei a buscar outros caminhos. Perfeito. Aí também em 2012 abre um processo seletivo na prefeitura para trabalhar com pessoas trans e travestis em situação de prostituição, para trabalhar na prevenção. E aí eu presto esse concurso, né, esse processo seletivo, passo e fico por 10 anos trabalhando com essa população, levando
prevenção ao HIV/AIDS e as outras ISTs. Você mudou de lado, né? Você passou a ajudar o que você foi Exatamente. Né? Nesse período, num período ainda continuei fazendo prostituição, porque ainda não era suficiente o meu ganho, né? E eu sempre digo que a prostituição ela é uma imposição para nós, pessoas trans, né? Porque eu entendo que você tem que ter a opção de fazer aquilo que você gosta de fazer. Sim. Né? E não é o que na realidade que a gente tem hoje. Né? Por mais que a gente ainda tenha empresas hoje que contratam pessoas transexuais e travestis, né? Mas ainda é muito pouco. Né? O mercado se fecha um pouco ainda, né? Exatamente. Eu não queria ficar na área da beleza, que eu acho bacana, mas não é pra mim, entendeu? Eu gosto que cuidem do meu cabelo, de mim, não eu cuidar, né? Eu era mais mesmo dos direitos humanos, de estar trabalhando com gente, com pessoa humana. E conseguiu, né? Consegui, graças a Deus. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Se tem um lugar que eu me sinto bem, é no Raizeiro. Aqui os produtos são selecionados com muito cuidado e carinho, sempre pensando no que é melhor pra gente. São mais de 5.000 produtos, tem castanhas, cereais, veganos, temperos, chás. Ah, tem também suplementos e até padaria. Viu só? Todos os gostos se encontram aqui. Vem pro Raizeiro, você vai se sentir de bem com a vida. Ser saudável é ser Raizeiro. No Momento Raizeiro de hoje, a gente vai preparar uma receita de risoto de cogumelos. Então, para isso, eu tenho aqui um arroz próprio para risoto. Tem aqui também os cogumelos, esse daqui é o fungo, esse é o shiitake, que eu já deixei de molho durante uma meia horinha, só para eles hidratarem, porque eu trouxe o desidratado do Raizeiro. Já deixei um caldo de legumes aqui preparado. Nesse caldo aqui eu utilizei legumes e também esses dois temperinhos aqui, ó. O tempero Edu Guedes, famoso no Raizeiro, e também esse que é super prático, que já vem prontinho, ó. Alho, cebola e salsa. Aqui eu começo então fazendo um refogado. O bom do risoto é que é uma panela só, né, gente? Você vai colocando tudo numa panela só e quando vê tá prontinho. Então um pouquinho de azeite, cebola, um pouquinho de alho, e deixa refogar. Agora eu acrescento os cogumelos. Esse daqui é o fungo, como eu já falei, ele foi hidratado, tá? Eu comprei desidratado no Raizeiro. Então eu deixei ele de molho uma meia horinha na água. E esse é o shiitake. Agora acrescenta o arroz na quantidade que você quer fazer. Mexe, deixa fritar uns 2 minutinhos, 2, 3 minutinhos aqui, de acordo com a sua panela. Acrescenta vinho branco. Deixa evaporar. E agora a gente começa a acrescentar o caldo aos pouquinhos, mexendo sempre. Depois de 25 minutos de preparo, tá prontinho o nosso risoto de cogumelos. Tá com um cheirinho, gente, delicioso. E agora eu vou provar, ele tá bem al dente, sabe? Fala Nessa está de volta, hoje recebendo a Tayane Miyake. A gente está batendo um papo aqui super importante, acredito eu, até para muita gente que está nos assistindo. E eu queria saber de você, em que momento que você se sentiu respeitada de verdade como uma mulher trans? Olha, eu não me lembro de ter sido desrespeitada, porque eu acho que quando você dá o respeito, você é respeitada, né? E mesmo eu sendo uma profissional do sexo, eu sempre fui respeitada, né? Eu nunca passei por nenhuma situação de violência, como muitas passam, talvez porque eu morasse num bairro nobre de Santos, eu não trabalhava na rua,
Eu era mais reservada, trabalhava dentro de casa, porque eu tinha medo que algum dos meus familiares me visse ali naquela situação. Sim. Né? Eu tinha vergonha de estar passando por isso. E até um certo momento eu consegui esconder isso da minha mãe. Minha mãe não sabia. Né? E aí, quando a minha mãe soube, para ela foi um baque. Né? Não era isso, e a gente conversou bastante. Eu falei para ela, eu precisava buscar algo para o meu sustento, né? E aí, na ocasião, eu consegui trabalhar em boates, fazendo show, né? Trabalhando com show de transformistas, mas também não era suficiente, né? Eu tinha aluguel para pagar, não queria depender da minha mãe, né? E aí, ela entendeu aquilo, entre aspas, né? Mas eu sempre me respeitei. Né, me respeitei em questão de prevenção, em várias questões assim de estar junto a algum cliente. Então sempre me coloquei dando respeito para ser respeitada. Então assim, eu tive questões de desrespeito dentro de serviço público, né, dentro da área da saúde, mas que também eu soube me colocar politicamente, me colocando, dizendo que eu não era somente uma pessoa transexual ou travesti, do modo que ela me via, né, e que eu sabia dos meus direitos. Então, somente nesse momento, mas assim, eu nunca me senti desrespeitado. Não lembro de uma situação. E agora que você está do outro lado, né, inclusive ajudando pessoas nessa situação por toda que você passou, qual que é a dor mais invisível que você acredita que a mulher trans ou a pessoa trans sofre calada? O preconceito, né? Porque por mais que a gente diga, avançamos, o preconceito ainda ele existe, né? E para nós, pessoas transexuais e travestis, ou para pessoas LGBT+, você não precisa verbalizar, tá no olhar. Então, no teu olhar eu consigo perceber o teu preconceito, a tua discriminação. Sim. Né? E aí isso às vezes dói, porque você fica pensando, caramba, né? Eu respeito todo mundo, pago os meus impostos, quero estar. Sou um ser humano, né? Exato, tenho o direito de ir e vir, e aí te colocam, querem meio que te excluir, sabe? Te invisibilizar. Né? Só que eu sou muito turrona, então assim, quando eu percebo que querem me tirar de circulação é quando eu me coloco na frente e falo, não vai conseguir, entendeu? Eu tô ali, eu sempre falo isso dentro do governo hoje que eu estou, né? Sempre falo isso, a minha vontade é mandar para casa do chapéu, mas eu tô ali sorrindo, entendeu? E deixando que ela ache que ela tá me inferiorizando de alguma maneira quando ela não tá, entendeu? Mas a gente sabe, quando a gente põe a cabeça no travesseiro é que a gente vê as coisas, né? Então a gente tem muito disso. E para mim o que mais pesou foi a perda da minha mãe. A perda da minha mãe pesou muito. Foi em que fase da sua vida isso? Eu já estava bastante adulta, até tem mais ou menos uns 12 a 15 anos atrás. Né? Mas isso para mim foi uma ruptura muito grande. Porque foi ela que te apoiou desde o início, né? E assim, eu ainda estava num processo de que caminho eu tomo, né? Então assim, a minha mãe ela sempre foi política e ela sempre quis que eu entrasse para a política. E eu era ao contrário disso. E eu só fui cair a minha ficha depois que eu a perdi. Depois que eu a perdi, que eu não tinha o meu Porto Seguro. Meu Porto Seguro, exatamente. Eu falei, eu acho que é esse o caminho, ela tinha razão. E é por aí que eu vou e só deu certo. Tá, e hoje em dia, assim, o que você gostaria que tivesse nas escolas, né, no aprendizado das crianças em relação a esse tema, para que a gente tivesse mais respeito no dia a dia? Então, se faz necessário, sim, ter uma educação em sexualidade. E quando eu falo em educação em sexualidade... E desde pequeno, né? Sim. Porque você vê, o seu caso, você tinha 7 anos, né? Você falou. Não, eu tinha 3 anos de idade. 3 anos quando percebeu ali que você queria a festinha, mas era algo que você não tinha essa lembrança. Mas até 7 anos, assim, já é importante, né? Já. É que assim, eu não sofri tanto, porque quando os meninos me chamavam de bichinha, de outros nomes, né? E eu não sabia o que era. Eu perguntei para minha mãe, o que é bichinha? E aí a minha mãe me explicou. Eu falei, então tá tudo certo, eu não sou isso.
Sim. Porque eu não me via gay, eu não me via bichinha, eu me via menina. Né? Então, tudo que me chamavam, pra mim, não abalava. Não! E eles ficavam mais... Não era sobre você, né? Eles ficavam mais pé da vida, porque eu deixava pra lá. E eu sempre fui o tipo de pessoa, dentro da escola, eu sempre fui líder, que era uma estratégia que eu usava. Um escudo. Pra poder também me deixarem um pouco em paz. Então, eu liderava várias coisas dentro da escola, nada positivo, tá? Tudo negativo, entendeu? Ah, bagunceira. Mas para poder, eu era estrategista, para poder tirar o foco, né? Chamar a atenção de outra forma, exatamente, né? Isso, né? Os meninos sabiam quem eu era, eu nunca fui diferente do que eu era, né? Mas não me abalava esse negócio de me chamar de bichinha e tal. E assim foi a minha vida inteira. Né? Mas você sente falta que nessa sua época tivesse alguma coisa aprendendo mesmo na escola? Você acha que deveria fazer parte da educação? Sim, porque assim, eu consegui sair do ensino fundamental, né? Hoje se fala do ensino médio, né? Na minha época era colegial. Né? Então eu consegui sair da escola porque eu tinha minha mãe ali. E a minha mãe sempre falou pra mim, olha, a única coisa que seu pai não vai deixar de dar pra você é estudo. Então aproveita tudo que você puder. Então eu fiz inglês na cultura inglesa, estudei em escola particular, estudei em escola estadual, né? Eu fiz tudo aquilo que eu queria, fui para a faculdade, ele quem pagava a minha faculdade, né? Então nesse sentido, para mim estava tudo bem, né? Mas não é a realidade de outras meninas. Né? Então, por isso é fundamental a gente ter educação em sexualidade. Eu sempre digo que se a gente conseguir fazer com que uma pessoa transexual ela permaneça na carteira escolar, a gente vai ter menos pessoas transexuais na esquina se prostituindo. Sim. Entendeu? Porque é ali na escola que ela vai ter a formação dela. Porque se aquilo tem uma ruptura, a única coisa que vai sobrar para ela, infelizmente, é a prostituição. Tá, e o que você diria para uma pessoa que está assistindo a gente e está se identificando com a sua história, mas que ainda não tem coragem de falar isso para o mundo? Peraí, me responde no próximo bloco. A gente já volta, tá? Capri, Maiorca, Bali, Santorini, Ilhas Resort. Mais do que um endereço, um destino. Área de lazer que só um resort pode oferecer. 2 suítes de 113 metros quadrados ou 3 suítes de 163 metros quadrados. Ilhas Resort. Férias o ano inteiro. Fala Nessa está de volta, recebendo a Tayane Miyake. Eu fiz uma pergunta para ela aqui antes do final do segundo bloco, que é uma mensagem. O que você daria de palavras para uma pessoa que esteja nos assistindo e que se identifica com a sua história, mas que ainda não teve coragem de contar para os pais, contar para o mundo? Então, se for menor de idade, se for adolescente, eu deixo a sugestão de estudar. Né? Estude para que você tenha a sua... que você consiga, tenha uma formação e também tenha independência financeira. Porque a partir do momento que você tem independência financeira, você consegue falar, eu sou isso, eu sou aquilo e vou viver a minha vida. A partir do momento que você não tem uma formação, que você não tem estudo, você vai ter que ficar ali dentro da casa do seu pai e aí você vai ouvir aquilo como eu ouvi. Se você quer ser quem você quer ser, então você vai pra rua, foi o que aconteceu comigo. E eu optei ir pra rua, porque eu falei, agora pra mim já deu, né? Eu não vou ficar mascarando aquilo que eu não era, né? E eu não era feliz, né? Então a mensagem que eu deixo é adolescente? Estude, tenha a sua independência financeira para que futuramente você possa gritar pro mundo quem você é e ser de fato de direito quem você é. Chegou a hora dos 2 Vs, vai e volta. Uma palavra que te define. Resiliência. O maior desafio de ser quem você é. O maior desafio é acordar todos os dias e se colocar na rua, porque você nunca sabe se vai chegar ou não em casa. Um sonho. Um sonho, a casa própria. O mundo precisa de mais? Amor, empatia. O que representa a palavra orgulho para você? Representa tudo, porque se não fosse o orgulho na minha vida, eu acho que eu não sou quem eu sou hoje, né? Se eu
não tivesse isso junto comigo, eu acho que eu tinha de fato ido quando eu tentei o suicídio, entendeu? Ser uma mulher transexual é? Resistência. Perfeito. Obrigada, Thay, pelo Eu que agradeço a bate-papo, por oportunidade. estar aqui com a gente, contar um pouco da sua história e parabéns, viu? Eu que agradeço. Fala Nessa volta semana que vem. Te encontro sábado que vem, às 10h30 da manhã, e amanhã tem reprise, 9h30. Te espero. Beijo. Tchau. Fala Nessa. Oferecimento Raizeiro. Ser saudável é ser raizeiro. E Ozan, em respeito a você.